A semente da serpente. Como a carne nos leva à condenação. Por L. H. Góes. Prefácio. A voz que ninguém quer ouvir. Este não é um livro confortável. Este não é um livro agradável para a carne. Na verdade, este livro é uma afronta direta à velha natureza, à semente da serpente que foi plantada na humanidade desde o Éden, quando Adão e Eva cederam à voz da serpente e abriram as portas para que o pecado se tornasse a nova genética espiritual da raça humana. Desde aquele dia, todo homem e toda mulher que nasce neste mundo já carrega dentro de si a semente da rebelião, da desobediência, da inclinação ao mal. Aquilo que a Bíblia chama de carne. E não se iluda, essa carne não é só uma fraqueza humana. Ela é o trono da serpente dentro do homem. É o cavalo que Satanás cavalga para conduzir o ser humano à condenação, à morte espiritual, e se não houver arrependimento, à morte eterna. Vivemos tempos onde o Evangelho foi sequestrado pela carne. Púlpitos vendem um Cristo sem cruz. Pregadores oferecem um Deus que não exige transformação. Igrejas abarrotadas de pessoas que levantam as mãos, cantam, dançam, fazem parte de ministérios, mas são governadas pela carne, alimentadas pela velha natureza, dominadas por vícios, orgulho, soberba, vaidade, prostituição, mentira, mundanismo e toda a sorte de obras da carne, e acham que estão salvas. Este livro é uma denúncia profética, é um espelho que Deus levanta diante de mim, de você e de todos nós, para perguntar: quem governa você? O espírito ou a carne? A semente que te alimenta é do céu ou do inferno? Você vive como filho de Deus ou como filho da serpente, disfarçado de cristão? Se você não está disposto a ser confrontado, pare de ler aqui. Se você busca um evangelho de conforto, este livro não é para você. Mas, se dentro de você ainda há fome pela verdade, sede por santidade e um clamor gritando no seu espírito dizendo: eu não aceito mais ser escravo da carne. Eu não aceito mais viver enganando a mim mesmo. Eu quero a cruz. Eu quero ser livre. Eu quero viver no Espírito. Eu quero ser filho de Deus de verdade. Então, bem-vindo. Este livro é para você. Aqui não tem maquiagem. Não tem maquiagem teológica. Não tem tapinha nas costas da carne. Aqui tem cruz. Aqui tem espada. Aqui tem confronto. Aqui tem o chamado para sair da semente da serpente e ser transplantado para a semente do reino. Nascer de novo, trocar de natureza e se tornar filho do Deus vivo. Sabe qual é a sentença que este livro carrega? Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A escolha, a partir de agora, é sua. Com temor e amor pela verdade. L. H. Góes. Introdução. A verdade que quebra correntes. Desde o Éden, uma sentença foi liberada sobre a humanidade. A partir do momento em que Adão e Eva ouviram a voz da serpente, desobedecendo a Deus, algo mais terrível do que simplesmente cometer um erro aconteceu. A semente da serpente foi implantada dentro do homem. O que começou com um ato de desobediência se tornou uma realidade espiritual e genética que contaminou toda a humanidade. A partir dali, todo ser humano passou a nascer carregando dentro de si uma natureza caída, rebelde, corrompida, inclinada ao mal, que a Bíblia chama de carne. Não se trata de um comportamento. Não é simplesmente sobre errar. É sobre uma natureza que governa, que domina, que dita as regras e que tem um único destino: a morte e a condenação eterna.
Essa carne não é uma fraqueza inofensiva. Ela é o trono da serpente dentro do homem. Ela é o cavalo que Satanás cavalga para conduzir bilhões à destruição. Ela é a porta que mantém o homem longe de Deus, aprisionado no pecado, dominado por paixões, vícios, rebeliões, vaidades, mentiras e todo tipo de corrupção. E aqui está a verdade que quase ninguém quer ouvir. Se essa carne não for crucificada, ela vai te condenar. Se essa natureza não morrer, ela te leva, sem dó, para a condenação. O problema é que muitos hoje tentam decorar a carne, tentam maquiar a velha natureza. Usam linguagem de crente, roupas de crente, costumes de igreja, ministérios, atividades, mas continuam vivendo sob o governo da carne, alimentando a semente da serpente todos os dias. O engano é tão grande que há quem diga: "Ah, Deus entende." Ninguém é perfeito. Somos todos pecadores mesmo. Mentira, engano, heresia da carne. O Evangelho de Cristo não veio para ensinar você a conviver com sua carne. Ele veio para crucificar sua carne e gerar uma nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Este livro é exatamente sobre isso. Sobre entender o que é a carne, como ela opera, como ela foi plantada em nós desde o Éden, e mais do que isso, como você pode se levantar contra ela. Não se iluda. Você não pode vencer a carne na força do braço. Você não a vence com religião. Você não a vence com boas intenções. Só existe um lugar onde a carne morre: na cruz. Portanto, esta introdução é uma convocação. É Deus dizendo: ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A escolha, a partir de agora, está diante de você. Com temor, verdade e amor, te convido a mergulhar nesta jornada. Que o Espírito te leve da morte da carne para a vida no Espírito. Por L. H. Góes. Capítulo 1. A origem da carne, a semente da serpente no homem. O dia em que a semente foi plantada. O Éden não foi apenas o cenário de uma queda moral. Foi o local de uma transferência de natureza espiritual. Ali, algo mais devastador do que a simples desobediência aconteceu. A serpente não queria apenas que Eva comesse um fruto. Ela queria implantar dentro do homem uma semente, sua própria natureza. Então, o Senhor Deus disse à serpente: "Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Deus deixa claro no verso 15 que haveria uma semente da serpente, uma linhagem espiritual que não é meramente biológica, mas espiritual. Essa semente representa a natureza rebelde, caída, perversa, que passou a habitar no homem após a queda. O fruto não foi o problema, foi o princípio espiritual que ele representava. Quando Adão e Eva escolheram ouvir a voz da serpente ao invés da voz de Deus, eles trocaram de governo espiritual, saíram do governo da presença, entraram no governo da carne, da morte, da rebelião. O pecado não foi só um ato externo, foi um transplante espiritual. A serpente plantou no homem a sua própria genética: rebelião, desobediência, vaidade, orgulho, desejo desenfreado,
independência de Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Ali nasceu a natureza carnal. Ali foi plantada a semente que até hoje governa bilhões. Ali, o homem morreu espiritualmente, mesmo estando fisicamente vivo. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Eles não morreram fisicamente naquele momento, mas morreram espiritualmente. O espírito que os conectava a Deus se desligou, e no lugar da vida passou a governar a carne, a semente da serpente. A partir daquele dia, toda a raça humana passou a nascer em rebelião. Ninguém nasce neutro, ninguém nasce puro, ninguém nasce bom. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, versículo 5. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Desde aquele dia, cada ser humano nasce com uma natureza caída, uma inclinação inata para o mal, um coração que rejeita Deus e ama o pecado. Não é só sobre pecado, é sobre natureza. O problema do homem não é o que ele faz, o problema é o que ele é. O homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. Por natureza, o pecado é o fruto, a carne é a raiz. O comportamento é apenas a manifestação da natureza que governa dentro. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Filhos da ira, governados pela carne, escravizados pela natureza da serpente. O Éden foi o berço da natureza carnal. A serpente não só enganou, ela implantou sua própria semente no homem. Desde então, todo ser humano nasce com essa natureza caída, rebelde e condenada. Se essa carne não for crucificada, ela leva o homem à condenação eterna. É por isso que este livro é um grito da cruz, um chamado urgente. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A semente da serpente tem nome: carne. A Bíblia dá nome àquilo que a serpente plantou no homem no Éden. Esse nome não é simbólico, não é metafórico e nem subjetivo. É uma realidade espiritual, concreta, operante, que governa a humanidade caída desde aquele dia até hoje. A Bíblia chama isso de carne. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. A carne não é o corpo físico. A carne é a natureza espiritual caída, a inclinação natural para o mal, a rebelião contra Deus, o desejo desordenado, o impulso destrutivo, a força interna que arrasta o homem para longe de Deus. A carne é o trono da serpente no homem. Quando a serpente enganou Eva, ela não apenas provocou uma desobediência,
ela instalou no homem um sistema operacional espiritual corrompido. A carne é, na verdade, o trono da serpente dentro do homem. É através da carne que Satanás governa, influencia, controla e mantém o homem cativo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 7. A carne odeia Deus. A carne rejeita Deus. A carne é programada para a morte. A carne tem uma lista de manifestações visíveis. O apóstolo Paulo não deixa dúvida. Ele deixa explícito como a carne se manifesta no comportamento humano. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Cada item dessa lista não é um simples erro moral, é fruto da carne. São evidências externas de uma natureza espiritual interna, caída e corrompida. A carne não é um pecado, é uma fábrica dele. O pecado é o produto, a carne é a fábrica. A carne não precisa estar cometendo um pecado visível para estar ativa. A carne opera no orgulho, na soberba, na vaidade, na independência, na teimosia, na resistência à palavra, na frieza espiritual e na rebelião silenciosa. A carne é tudo aquilo que resiste à vontade de Deus dentro de nós. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Todo o sistema do mundo é alimentado pela carne. O sistema que governa este mundo, com suas filosofias, entretenimento, ideologias, política, economia, moda, cultura e prazeres, é todo alimentado pela carne. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 16. A carne ama o que o mundo oferece, e o mundo existe para alimentar a carne. O maior inimigo não é o diabo, é a carne dentro de você. Satanás não precisa te possuir, te atacar ou te oprimir diretamente, se a carne já te domina. O governo da carne já é, por si só, uma prisão. O diabo não governa de fora para dentro. Ele governa de dentro para fora, usando a carne como seu trono. Por isso, Jesus disse: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Negar-se a si mesmo é negar a carne. Tomar a cruz é executar a sentença da morte sobre a carne. A carne não é só um problema moral, é uma sentença espiritual de condenação. Ela é a semente da serpente operando no homem. Se não for crucificada, ela não só governa, ela condena. Por isso, o reino de Deus não negocia com a carne, não a tolera, não a reforma, não a educa. A carne morre, na cruz ou na condenação eterna.
A carne é inimiga de Deus. A carne não é neutra. Ela não é uma fraqueza inofensiva, nem uma parte da nossa humanidade que precisa ser compreendida. A carne é, por definição bíblica, inimiga de Deus. Ela não quer Deus. Ela não se submete a Deus. Ela não obedece a Deus e nem sequer tem a capacidade de agradar a Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 7 e 8. Este versículo não deixa espaço para interpretações brandas. Quem vive segundo a carne está em guerra contra Deus. A carne não se submete, nem é capaz de se submeter, porque ela carrega o DNA da rebelião da serpente. A carne é uma plataforma de rebelião contra o céu. A carne rejeita a oração. A carne resiste ao jejum. A carne detesta a santidade. A carne despreza a palavra. A carne foge da presença de Deus. Ela não quer comunhão. Ela quer prazer, conforto, vaidade, soberba, vícios, gratificação instantânea, fama, reconhecimento, domínio, poder, aplauso. Porque a inclinação da carne é morte. Romanos capítulo 8, versículo 6, parte A. A carne não leva o homem para mais perto de Deus. A carne leva o homem, inevitavelmente, para a morte espiritual, emocional, física e, se não houver arrependimento, para a morte eterna. A carne é uma extensão da serpente dentro do homem. Quando o homem caiu no Éden, ele não só pecou, ele recebeu uma natureza rebelde, anticristo, anti-céu, anti-reino. A carne, portanto, é o cavalo que a serpente usa para conduzir bilhões ao inferno. É a plataforma que mantém o homem longe de Deus, ainda que ele cante, ore, frequente igreja e tenha atividades religiosas. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos capítulo 8, versículo 13, parte A. Religião sem cruz é uma aliada da carne. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus, capítulo 23, versículo 27. Limpos por fora, governados pela carne por dentro. A carne faz o homem inimigo de Deus, mesmo dentro da igreja. Frequência de culto não mata a carne. Ministérios não matam a carne. Bíblia aberta em casa sem cruz não mata a carne. O homem pode estar no templo, no altar, no louvor, no púlpito, no ministério, e ainda assim estar governado pela carne, portanto, inimigo de Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Deus não tem acordo com a carne. Deus não tem acordos com a carne. Deus não negocia com a carne. Deus não convive com a carne. Deus só tem um decreto para a carne: cruz. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. A carne não é apenas uma fraqueza, é uma plataforma de guerra contra Deus. Quem vive na carne está, mesmo sem perceber, em inimizade declarada contra o reino, contra o Espírito, contra a santidade e contra a vida. O reino de Deus não convive com a carne. Ele crucifica a carne.
O grito da cruz ecoa sobre cada um de nós. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. Esta é uma das verdades mais chocantes, duras e inegociáveis do reino. A carne não se converte, ela morre. Deus não reforma a carne. Deus não ajusta a carne. Deus não educa a carne. Deus crucifica a carne. Por mais que muitos tentem negociar com a velha natureza, oferecendo a ela uma maquiagem religiosa, uma capa de espiritualidade, um verniz de comportamento moral, a sentença de Deus continua sendo a mesma desde o Éden: morte. Deus não faz acordo com a carne. Deus não salva a carne. Deus não faz melhorias na carne. Deus não tem nenhuma intenção de aproveitar coisa alguma da velha natureza caída. O apóstolo Paulo deixa isso cristalino. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos capítulo 7, versículo 18, parte A. Na carne não há bondade. Na carne não há piedade. Na carne não há nada que Deus possa usar. Ela é corrupta, rebelde, caída e hostil à presença de Deus. A cruz não é simbólica, é a sentença da carne. Muitos acham que tomar a cruz é apenas uma metáfora poética. Não é. A cruz é o lugar de execução da carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. O texto não diz que disciplinaram, que controlaram ou que melhoraram. Diz crucificaram. Isso significa execução, morte, fim. O evangelho da cruz não tem espaço para a carne viva. Muitos hoje pregam um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem transformação, sem morte da carne. Um evangelho confortável, palatável, aceitável para a geração da carne. É a teologia da autoestima, da autoajuda, da autopreservação. Mas o evangelho de Jesus não é uma massagem na carne, é a sentença de morte dela. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Negar-se a si mesmo é rejeitar o governo da carne. Tomar a cruz é levá-la para um único lugar, a execução do eu carnal. Ou a carne morre, ou você morre com ela. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. O texto não é simbólico, é literal, é espiritual, é eterno. Quem vive segundo a carne está debaixo de uma sentença de morte, espiritual e eterna. O engano dos dias atuais: maquiar a carne dentro da igreja. Milhões hoje vivem na igreja tentando conviver com sua carne viva. Pregadores que não pregam mais cruz, só promessas. Mensagens que agradam os ouvidos da carne, mas não salvam a alma. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Essa geração não quer ouvir sobre cruz. Quer ouvir sobre bênçãos, vitórias, prosperidade, conquistas. Tudo isso sem precisar matar a carne. Mas Deus não muda seu decreto. A carne não entra no reino. A carne não consegue negociar com Deus. A carne não será poupada. A solução de Deus para a carne,
a cruz. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 6. O velho homem não é tratado, ele é crucificado. A carne não é domesticada, ela é morta na cruz. A carne não se converte. A carne não melhora. A carne não tem solução, senão a morte. O Evangelho não é uma proposta de ajuste moral. É uma sentença de morte para a carne e uma promessa de vida no espírito. Por isso, o grito da cruz permanece ecoando. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A herança maldita que todos recebemos. Desde o Éden, quando a serpente implantou sua semente no homem, a humanidade passou a carregar uma herança maldita, um legado de condenação, rebelião e morte espiritual. Essa herança não é genética biológica, mas uma genética espiritual deformada que contaminou toda a raça humana. Ninguém nasce puro, ninguém nasce santo, ninguém nasce inocente diante de Deus. O pecado não é algo que aprendemos, o pecado é algo que herdamos. A carne não é formada no caminho, ela já vem instalada na origem. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Davi reconhece que desde o ventre carrega essa natureza. Não é algo adquirido, é herdado. O pecado não é só uma prática, é uma condição. As pessoas não são pecadoras porque pecam. Elas pecam porque são pecadoras por natureza. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A palavra pecaram, aqui no original grego, carrega a ideia de estar em estado de pecado contínuo, uma condição permanente. A humanidade nasceu desconectada de Deus, herdou a morte espiritual, herdou a natureza da carne, a semente da serpente. A transmissão da natureza caída. A partir de Adão, cada geração herdou essa condição. Não se transmite apenas traços físicos, sobrenome ou genética biológica. Transmite-se a natureza caída, a carne, a inclinação para o mal. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Um homem, Adão, contaminou todos os outros que vieram depois. A semente da serpente se espalhou pela raça humana. Por isso, o homem natural não pode agradar a Deus. Tudo que vem da carne é rejeitado no reino. O homem natural não consegue produzir nada que seja aceitável diante de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural, nascido só da carne, está morto espiritualmente. Desconectado de Deus, incapaz de compreender, amar ou obedecer ao Senhor. A carne como herança da serpente. A humanidade é a geração de Adão. Adão, após o Éden, deixou de ser apenas imagem e semelhança de Deus, para também ser portador da imagem deformada pelo pecado. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis, capítulo 5, versículo 3, parte A. Observe, não é mais a imagem plena de Deus. É a imagem de Adão, já deformada, já contaminada,
já caída. Todos nascem assim, filhos da ira, prisioneiros da carne, carregando a semente da serpente. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Essa herança leva diretamente à condenação. A carne não é só um problema existencial, é uma sentença espiritual. Quem vive segundo a carne está destinado à morte, à separação eterna de Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos, capítulo 8, versículo 13. O texto não é figurativo, é literal, é definitivo, é sentença. A má notícia vem antes da boa notícia. Antes de o Evangelho ser uma boa notícia, ele precisa ser uma má notícia. Você está condenado. Você nasceu debaixo da sentença da carne. Você carrega uma herança maldita que te separa de Deus. E se não houver um novo nascimento, a carne te leva direto para a morte eterna. Por isso, Jesus não veio propor uma reforma moral na humanidade. Ele veio decretar a morte da carne e oferecer uma nova natureza, nascida do Espírito. A carne não é um erro de percurso, ela é uma herança maldita, fruto da semente da serpente plantada no Éden. Todo ser humano nasce assim, separado de Deus, escravo do pecado, prisioneiro da carne. Essa herança nos condena, nos afasta do Pai e nos mantém sob o jugo da morte espiritual. Mas existe uma cruz, existe um novo nascimento, existe um caminho para escapar da sentença da carne. E esse caminho se chama Jesus. O grito da cruz continua ecoando. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. O grito da cruz começa aqui. Chegamos ao ponto crucial, inevitável e inegociável desta revelação. A cruz não é um símbolo religioso. Ela é uma sentença de morte contra a carne. Não há evangelho sem cruz. Não há salvação sem cruz. Não há vida no espírito sem morte da carne. Desde o Éden, Deus declarou guerra contra a semente da serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, parte A. Essa inimizade se materializa espiritualmente na cruz de Cristo. Foi na cruz que Deus liberou sua sentença definitiva contra a natureza caída, contra a carne, contra a herança da serpente. A cruz é o altar onde a carne morre. É o tribunal onde o velho homem é condenado. É o local onde a sentença de Deus se cumpre. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. O evangelho sem cruz não é evangelho, é fraude. Qualquer mensagem que tente apresentar Cristo sem cruz é uma mentira. Um evangelho que oferece bênção sem renúncia, graça sem arrependimento, vida sem morte da carne, não é o evangelho de Jesus, é a teologia da serpente. Porque muitos há que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19. A Bíblia é clara. Inimigo da cruz é igual ao caminho da perdição. Quem rejeita a cruz, rejeita o reino. Quem foge da cruz, abraça a carne, e junto com ela, a condenação. A cruz não é sofrimento, é execução espiritual. Muitos pensam que tomar a cruz é passar por dificuldades da vida. Não, não é isso. Tomar a cruz é levar o seu velho eu para ser crucificado. É colocar na cruz o orgulho, a soberba, a vaidade, o ego, os vícios, a rebeldia, a imoralidade,
a mentira, o mundanismo, os desejos carnais e toda a inclinação da semente da serpente. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Negar-se a dizer: eu não sou mais meu. Minha carne não me governa, meu eu não dita mais as regras. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. A cruz marca o fim da carne e o início da vida no Espírito. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo não diz: estou tentando ser melhor. Ele não diz: estou lutando contra mim mesmo. Ele declara: estou crucificado. A cruz não melhora a carne. Ela mata a carne. A cruz não reforma o velho homem. Ela enterra o velho homem. A geração que foge da cruz abraça a condenação. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Não é um aviso simbólico, é uma sentença espiritual, eterna e inapelável. O grito da cruz é um chamado para você. A cruz não é opcional. Ela não é decorativa. Ela não é simbólica. Ela é a sentença divina contra a carne. Deus hoje te pergunta: o que você fará com sua carne? Vai tentar conviver com ela dentro da igreja, atrás de uma máscara de religiosidade? Ou vai levá-la à cruz para que ela morra, e então você viva no Espírito? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificar não é controlar, não é segurar, não é administrar. Mortificar é matar. O grito da cruz começa aqui. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A cruz não é dor, é libertação. A cruz não é perda, é o único caminho para a vida verdadeira. O evangelho da cruz ecoa em tua alma neste momento. Vem e morre, para então viver. Vem e crucifica tua carne, para então ressuscitar com Cristo. Este é o chamado. Este é o Evangelho. Este é o decreto de Deus contra a semente da serpente. Gostou do que ouviu? Isso foi apenas o começo. O que você acabou de assistir é apenas o capítulo 1 do meu novo livro. A semente da serpente. Como a carne nos leva à condenação. Se esta mensagem tocou sua alma, se você foi confrontado pela verdade da palavra, se deseja ir mais fundo nessa revelação que expõe a carne e aponta o único caminho de libertação, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode adquirir o restante do livro completo, com todos os capítulos e revelações profundas, por apenas R$20. É isso mesmo, R$20 para ter acesso ao conteúdo completo, que pode transformar sua caminhada espiritual. Não adie sua decisão. Cada capítulo é uma convocação divina para crucificar a carne e viver pelo Espírito. Não é um livro de teoria, é um chamado do céu. Adquira agora e continue essa jornada de confrontação, quebrantamento e redenção. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. A semente da serpente. O livro que não deixa a carne em paz. Fale comigo no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail.